Olá, pessoal! Estamos aqui de novo em mais um Chega Junto, todas as quartas-feiras, às 19 horas, no JC Rio Claro. Em todas as plataformas você fica sabendo tudo o que acontece. Tudo. Em Rio Claro, na região, no Brasil e na no... galáxia, no universo. Certo? No mundo atual. Todo. Exatamente, né, amiga? É isso aí. Mônica, você tem um recado? Eu tenho. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Isso mesmo. E agora a gente tem mais assunto uma sério. pessoa assunto muito sério. especial aqui, né? Isso. Que vai trazer muitas informações para nós. Vai contar um pouquinho da vida dela pra gente. Com certeza. E aí você segue, eu tava falando, né, mas aquela correria, né, aquela coisa, né, que a gente se anima com a galáxia, com o universo e tudo mais. Segue lá o JC em todas as plataformas, Facebook, YouTube, TikTok, Instagram e... no Spotify. Que logo patrocinará a dona Mônica Buteri. Com certeza. Segue lá a Mônica Buteri, Aline Magaceron no Instagram. E hoje a gente traz uma colega. Isso. Uma colega aqui ela do é JC. apresentadora. Eu tô até meio assim, né? Ela é especialista. A gente pois aqui tá de... A gente é bicão. Mas a gente é especialista mas também. Agora nós já estamos, né? Quase super. 3 anos de programa. Nós temos mais programa que ela, tá? Aqui, pelo menos, tá? Ela é nova aqui no JC, é uma colega aqui de redação, de comercial. Você já deve ter visto, todo mundo já deve ter visto a carinha dela por aqui. É uma carinha que lembra muito uma outra que também participou já com a gente muito tempo aqui, conhecidíssima na cidade, Silvana Oliveira. Quem não conhece, vai lá, vai tentar puxar a memória que você vai lembrar da Silvana, apresentadora, radialista aqui participou aqui com a gente no JC também. Um beijo pra Silvana. E a gente traz a Nathalie. Que é a nossa colega de jornal aqui, mãe do Thor, de 12 anos, e da Aimee, de 8 anos. É jornalista, né? Exato. E veio contar a história dela. Ela participou da última JC Magazine, que está espetacular. Quem não leu ainda, procura aqui no balcão ou nas bancas para pegar uma revista. Você recebe gratuitamente, é só pegar você compra um jornal e ganha uma revista. Então, assim, na banca, aqui no balcão, vem aqui correndo buscar, que ainda tem algumas. Ou pega na internet também, que as matérias estão todas lá. A Nathalie participou com a gente aqui de uma matéria, que são as mães atípicas, né? E o que é interessante dessa matéria aqui, que é muito forte, muito sensível, é que a Nathalie conta a história dela. Uhum. Como jornalista, ela fala do que é ser, do que acontece e tudo mais. Mas como mãe, ela relata o que acontece na vida de uma mãe atípica. Sim. E quando eu sempre leio a revista antes, sempre leio as matérias antes, eu falei, gente, quem vê a Nathalie pequenininha, delicadinha e tudo mais, não imagina o poder que essa mulher tem. Porque durante a matéria ela vai contando todos os perrengues que ela passou, todas as dificuldades que ela enfrentou, e hoje ela, com uma propriedade impressionante, ela contou aqui na revista um mosaico, né, que une as mães atípicas. São vários relatos de mães aqui, e é bem emocionante a matéria, bem forte e bem necessária. Uhum. Então, Nathalie, seja bem-vinda, a mãe do Thor e da Aimee. O Thor é diagnosticado com autismo, né? Foi diagnosticado com autismo. Ele tem 12 anos, né? E conta pra gente, quem é essa Nathalie aí? Da onde que vem essa força? E como é que foi pra você escrever essa matéria aí pra gente? Oh, que delícia, né? Vim aqui participar, falar de algo que é tão importante pra mim e também pra sociedade, né? Aline, Mônica, obrigada pelo convite. Obrigada também pela oportunidade de escrever, não só como mãe atípica, mas como jornalista. Eu que passei por TV, gosto do vídeo, né? Tem aquela veinha ali da dona Silvana Oliveira. Não tem como, né? Mas eu nunca tinha feito, né, o impresso necessariamente, né, revista, jornal. E aí eu falei, poxa, que desafio bacana. Então, muito obrigada pelo convite também de participar. Imagina. A gente que da agradece. Revista, que tem, assim, um nome muito forte aqui como veículo de comunicação, né? E falar sobre maternidade e maternidade atípica é um lugar, assim, de fala que eu exatamente gostaria de estar, né? Que é a maternidade, sempre quis ser mãe. Mas também é um desafio muito grande falar sobre maternidade atípica, viu? E aí você diz sobre força e tudo mais, olha,
Só suas palavras, viu, Aline? Porque eu não me sinto nada forte. É um dia após o outro, com os desafios que vão surgindo a cada fase, né? Eu creio que muitas mães atípicas aí vão se identificar. A gente é um dia após o outro. Né? Enquanto que na maternidade ali, que a gente presume que seja a padrão, atípica, a gente já sabe mais ou menos o caminho que vai tomar. Os filhos que são diagnosticados dentro do espectro ou de qualquer outro transtorno é um dia após o outro, sabe? Então é um desafio muito grande. Eu amei escrever isso, não só porque contei um pouquinho do meu relato, mas porque eu tive a oportunidade de contar histórias de mães muito próximas. Porque a gente que vive a maternidade atípica, a gente está diariamente na sala de espera, né? E eu falo que é uma sala de espera literal, ou seja, a gente vive na sala de espera das terapias e também na sala de espera de que as coisas funcionem, né? Então, muitas mães esperam que os filhos falem, que os filhos andem, que os filhos sejam funcionais. Então, a gente vive nessa sala de espera esperando que tudo dê certo pra gente, né? E principalmente para os nossos filhos. Então, contar a história da Flávia, né, da Joyce, da Samantha, da Luana, assim, é o que eu escrevi mesmo, é um mosaico, né? Por mais que sejam histórias totalmente diferentes, né, com começos e nunca fim, né, final, mas, assim, é o que todas nós passamos, né, que é desde o diagnóstico, acho que, na verdade, essa sensação de maternidade, o que é maternar, qual é a expectativa, e aí quando vem o diagnóstico, depois vem todo o trânsito de se fazer, né, as terapias e tudo mais, e uma coisa que nunca vai ter final, né, que a gente nunca sabe como é que os nossos filhos vão responder a tudo isso que a gente tem feito por eles. Então, foi, assim, muito forte para mim, como você disse, desde o começo, é uma matéria que eu escrevi com muito coração, mas também com muito choro. Eu imagino. Porque eu visitei boas partes ali, né? Isso que eu ia te perguntar, assim, você escrevendo, você acaba revivendo. Sim, com certeza. Tudo que você passou, você fala da dificuldade das pessoas entenderem a sua preocupação. Muitas vezes, isso aí não tá... Não, calma, isso faz parte do crescimento ou é da própria criança. Mas muitas vezes a mãe que está ali 24 horas, ela está vendo alguma coisa de diferente. Isso. O pai que está ali 24 horas está vendo alguma coisa diferente. E muitas vezes as pessoas que estão fora acham que é frescura, acham que é loucura, acham que é exagero. Que é isso mesmo, assim. Acontece isso mesmo. Ou as pessoas... Por quê? Porque as pessoas fazem pouco caso ou porque as pessoas não querem muitas vezes ver realmente o que pode estar acontecendo? Eu acredito, meninas, que seja assim um pouco de tudo, sabe? É um balaio mesmo de sentimentos. E eu vi que, por exemplo, a gente fala assim, é frescura, ou então, é parte do crescimento, tudo mais. Isso a gente tem a impressão de que são pessoas que nem conhecem a gente, que não convivem, né, conosco. Então, tem uma visão bem deturpada do nosso dia a dia e tudo mais. Mas não, isso acontece dentro da família, né? Os próprios familiares acabam rotulando e falando, para de loucura, você quer arranjar pelo ovo, para de achar doença onde não tem. Para de procurar que você vai acabar achando. Exatamente, né? Aquele né? negócio. Então, eu ouvi muito isso da própria Silvana Oliveira, da própria mãe, né? Para com isso, que não sei o quê, esse menino não tem nada, ele é inteligente, não sei o quê. E aí você vê que não de um ponto tem aquela sensação de, será mesmo? Não quero, né, que o meu neto seja assim ou assado. A família do pai também tinha uma resistência muito grande a entender o que estava acontecendo, principalmente porque a gente romantiza muitas coisas, né? E aí, como o Thor é muito funcional, né, ele desde cedo teve uma alta expectativa no sentido, andou muito cedo, falou muito cedo, então era 8 meses, aquele toquinho já estava andando. Com 9 meses, ele já estava fazendo frases prontas, do tipo, quero água, mãe, vem aqui, mãe, eu tô assim. E quando ele tinha 1 ano, para 2 aninhos, vamos dizer, ele se expressava muito bem. A ponto de me trazer sensações que me fizeram parar. Peraí, tá uma coisa muito errada, né? Tô acelerado, né? E aí tem também a falta de conhecimento. Então, as pessoas rotulam o autismo como sendo alguém nada funcional. Né, o que era capaz, né? Então, aquele menino que vai ficar no cantinho, esquecido e vai ser deixado ali para vamos esperar crescer. Não olha o todo, né? Olha só alguns detalhes e dali tá tudo bem. Alguns pontos característicos, né? Que em tese definem o que é o transtorno e que aí uma criança que não fala, uma criança que está sempre no seu canto, que se bate, que, né, não se comunica, não socializa.
E aí o Thor era totalmente o contrário disso, né? Era uma criança que sempre se socializou. Aliás, ele busca, né, conversar e fazer amizade e tudo Ele mais. veio aqui no jornal, todo mundo ficou apaixonado Então, por ele, assim, eu fiquei né? sabendo. Só que na outra ponta, né, ele também tem os seus prejuízos. E É o que Que chamou a atenção? É. Tá, ó, um dos pontos, assim, que sempre me trouxeram um alerta foi a grande sensibilidade dele pra roupa. Tá. Então, assim, ele que escolhia. Não, esse aqui dói. E tudo era assim, sabe? dor. Dói, Dor. dói. Mas, Thor, coloca essa blusa aqui. Não, esse negócio estampado mexe com a minha Etiqueta. cabeça. A etiqueta era clássica, eu tive que tirar de todas as roupas. Mas quando ele tinha 2 anos, que foi, assim, o divisor de águas, de eu falar, peraí, tem alguma coisa muito errada aqui. Foi quando ele, no seu tempo de 2 aninhos, quem que, né, sabe fazer uma analogia ainda, né? Falou pra mim, ele brigando, e era assim, era um choro muito dolorido, sabe? Não era uma birra, não era uma frescura. Era um sofrimento. Era um sofrimento. E aí ele jogou o sapato em mim, porque ele nunca usava. E aí ele jogou o sapato e falou, eu não vou usar isso, assim. Consigo ver o olhinho dele, assim, todo vermelhinho, né? Branquinho, de olho azul. Então, ele ficava bem marcado e com a mãozinha assim. Isso aí parece Desespero. uma faca entrando no meu pé. Meu Deus. Eu falei, gente, tem uma coisa muito errada. Como é Porque que ele pode eu não imaginar sei, uma faca, né? Eu não sei o que é faca entrando no pé, nunca tive essa sensação. E ele muito menos. O que será que ele está querendo dizer com isso? E por outro lado, ele também ficava muito doente. Sabe, todas as ites possíveis. Então, rinite, sinusite, otite de repetição, amidalite, gastrite, esofagite. Nem é coisa de criança, Coisas né? assim, Pequeno demais. que era que mostrava uma sensibilidade muito, muito grande. Ele teve, por exemplo, a gente fala de candidíase, que né, em teoria é algo de mulher e tudo mais. Não, ele teve de repetições várias vezes. Ele teve urina, molusco. Né, também, né? Já ouviu falar em molusco? Nossa, já. Naquela As época, nossas né? já tiveram também. Eu nunca ouvi falar. Meu, ainda. aquele negocinho, aquelas As berebinhas que dá, que você tem que ir no berebinhas. dermatologista, que Pra ela passa arrancar. tipo uma faquinha, né? Que vai... Exatamente. Não tiveram. As minhas tiveram uma vez. sim. Ele teve muitas vezes, assim, era difícil de sarar, né? De acabar difícil com de aquilo. você saber o que era aquilo. Você acha que é uma alergia de início, né? Exato. É uma alergia, mas não, aquilo... E os processos alérgicos também eram muitos. E ele tinha muito problema de dor de barriga. Tá. Então, intolerâncias alimentares, assim, aos montes. Eles têm, né? Né? Então, é uma sensibilidade do corpo. E eu não sabia dizer isso. Alimentar também, ele tinha? Alimentar. De textura? Tinha, mas assim, o Thor, ele fazia a seletividade dele. Então, eu percebia, assim, que ele colocava no prato, tudo que eu colocava, ele comia. Mas tinha que ser muito visual. Tinha que estar diferenciado. Isso. Então, ele precisava ver o feijão, o arroz, a carne. Se eu fizesse uma sopa, aí já dava arrepio até em mim, porque eu me arrepiava de ver ele. Mas esses foram os pontos. E, principalmente, então, as questões das infecções recorrentes, nessa sensibilidade. E eu queria morrer, né? Porque eu amamentei até 4 anos essa criatura, e aí o povo falava, porque leite materno, nossa, né, é o verdadeiro antibiótico, não sei o quê, e ele desde os 5 meses ele ficava, né, e febrão, 40 graus, me deu escarlatina, que é a reação alérgica da toxina da bactéria, então ele teve uma relação, sabe, e eu falava assim, gente, o que eu tô fazendo de errado, né, já começou ali minha sensação de martírio, culpa, né? E foi uma pneumologista. Uma vez nós fomos numa pneumo, e aí ela falou assim, ele sempre foi muito resolutivo, tipo, naquela série Sheldon, é o Thor. Ele chegou, ele tinha 4 anos, e aí ele foi entrando, sentando, e a médica ficou olhando pra ele, tal, daquele jeitão, e ela falou assim, e aí, Thor, o que você veio aqui, né? Ele, ai, doutora, eu vim aqui porque minha mãe é muito preocupada. E aí ele começou a conversar com ela como se fosse um adulto, explicando tudo o que ele sentia. Você do lado lá, só observando, assim, e eu assim, então entende que ele tem essa alta funcionalidade, então mascarava, né? Mascarava tudo. E aí ela falou assim, aí nisso que ele viu o estetoscópio dela, ele falou assim, posso ver? Aí ela, claro, deu na mão dele, ele pôs no coração, tal, pôs no ouvido, blá. Ele tinha quantos anos? 4 anos. Tá. E aí, do nada, esse menino me faz eu pagar o maior mico, que foi lamber o estetoscópio. E eu assim, para misericórdia. Que gelado, Quem que é a mãe dessa criança?
Mãe, alguém segura, alguém chama. E aí eu falei, ai, doutora, desculpa, mas ele sempre fazia isso. Tipo, ele chegava na casa de alguém, ele dava uma lambida na parede, né? E aí eu falava, Thor, que isso, filho? Ai, eu preciso conhecer direito isso aqui. Então, vários brinquedos, né? Ele tinha que pôr na boca, ele tinha uma oralidade ainda muito imatura. E aí a médica falou assim, não. Aí ela foi falando, ele tem dificuldade para pôr meia? Eu falei, tem. Ele tem dificuldade com roupa? Tem. Com etiqueta? E foi falando, na areia, como é que foi a experiência? Eu falei, ele quase vomitou em cima de mim. E foi contando, e ela foi falando, olha, é clássico. Daí eu, mas do quê? Ela falou, disfunção de integração sensorial. Que foi a primeira vez que eu ouvi algo assim, mas não autismo. Tá. Só falou da DIS mesmo, que é essa disfunção de integração sensorial. E me encaminhou para um terapeuta ocupacional. E aí, essa que é a Raquel Pinheiro, que também foi maravilhosa para mim, nós fizemos e deu. Deu disfunção de integração sensorial nos 5 sentidos que nós temos, que é o tátil, a audição, visão, olfato e paladar. Deu nas 5. Né? Geralmente o autista ele fica ali entre a audição, que é aquela que fica, né, precisa do abafador e tudo mais, o paladar com a seletividade, taraná, e um pouquinho do tátil por conta da roupa, né? E o do Thor deu dos 5 e mais 3. Sabia que nós temos mais 3 sentidos? Qual? Pelo amor de Deus. Nós temos a propriocepção, viscerocepção e interocepção. Ah, pelo amor de Deus, explica, porque eu já não... Eu vou tentar explicar, viu, pelo pouco que a gente... Pelo pouco não, né? A gente acaba estudando muito, né? O que eu falo aí, a gente acaba tendo que procurar entender até para acolher, né? A propriocepção é a maneira como sente o corpo. Você aí de casa e vocês já devem ter dormido em cima do braço, e aí levanta, ele fica meio molenga, assim. Sim. Isso é uma reação do corpo para sentir, né? A percepção dessas partes. E aí o Thor, várias vezes no dia, ele faz isso sem precisar estar em cima. Então, às vezes, ele faz assim, faz assim. Tá. E aí eu falava assim, Thor, o que é isso? Aí ele falou assim, ai, não sei, tá tudo formigando, tá, né? Aí você corre pros especialistas. E não, era realmente uma disfunção sensorial. Ele tá se tocando, exato, né? Ele tá pedindo para voltar esse corpo, tá, né? E também acho que tem a ver com a percepção do espaço, né? Que espaço esse corpo ocupa e tudo mais. E aí a viscerocepção, que tudo que está acontecendo dentro do nosso organismo está acontecendo, né? Só que o cérebro ele vai filtrando para você não ficar sentindo. Então, digestão, circulação, todos os movimentos do corpo, reações químicas, tudo que está lá dentro aqui é a viscerocepção. Ele sente. Então, eu peguei ele várias vezes, assim, de pequenininho, mesmo antes da disfunção, do diagnóstico da disfunção, ele falava assim, mãe, tem como você parar de fazer meu coração bater? Eu falei, como assim, Thor? Se a gente fizer isso, você sabe o que acontece? Não, eu sei, a gente morre, mas é que eu não aguento mais sentir meu coração. Eu falava, meu Deus, que isso? Então ele sentia todos os movimentos quando a gente muitas vezes é aquela coisa assim, que você tá com o coração na boca. Exato, isso que eu ia falar. Não, e eu acho que assim, as funções do corpo, né, que a gente... É sensível demais, muito. Né? Não sente. Teve um dia que assim, me arrepiou extremo, quase que eu falei, sai desse corpo, né? Porque ele virou pra mim e falou assim, espera, a gente tava caminhando, e ele era pequenininho, daí eu falava assim, o que foi, filho? Ele... o sangue tá indo lá no dedão do pé. Calma que ele vai voltar. Então ele sentia esse retorno do sangue, essa pressão e tudo mais, né? E ele não sabia explicar bem tudo isso, e eu muito menos, né? A gente já parte até pro espiritual, já vai... É isso que eu ia falar, né? Tem muita gente, eu acho que de repente, gente, vamos levar na igreja pra benzer. Isso eu ouvi demais. Porque, esse menino precisa ir na igreja. benzer, eu acho que eles têm uma sensibilidade. Batiza ele logo, né? Faz essas coisas. Tem muito isso, né? Muito. Eles têm uma sensibilidade grande para tudo, para absorver tudo, eu acho. Exato. E aí tem também a interocepção, né? Que é você perceber o que o seu corpo está precisando naquele momento. Então, por exemplo, o Thor, ele não sente sede. Mas ele sente que ele precisa de água, né? Como todo mundo, mas se deixar, ele fica 3 dias sem tomar água e também fazer xixi. Eu tenho que ficar falando, Thor vai fazer xixi. Mas eu não tô com vontade, Thor, mas precisa. Sim. Aí eu vou lá, faz um montão de xixi. Ele não tem muita noção. Então, a sede, alguns processos dentro da barriga, por exemplo, ele tem muita dor de barriga. Só que ele nunca sabe entender se aquela dor de barriga vem de dor mesmo, de vontade de ir ao banheiro, se é uma ansiedade. Ele nunca sabe explicar qual é, né, a sensação, realmente, dar nome, né, essa dor de barriga. Então, tá tudo desintegrado ali da
disfunção, não está funcionando corretamente, esse cérebro está recebendo esse estímulo, assim, a todo momento. E aí foi onde a gente começou a terapia ocupacional, com essa abordagem para integrar esse cérebro, fazer funcionar com mais qualidade, né? Não que vai ter cura, né? Não tem, mas vai Mais funcionar qualidade, melhor. né? É. Eu acho. Porque você fica imaginando, emocional gente, dele, é né? muita informação. É. É informação de vinda de todos por os isso lados. que eles piram, É informação né? de fora, informação de dentro para fora, informação... Meu Deve ser por Deus. isso que alguns se batem Sim. até, né? Se machucam. Exato. Por causa E dessa quem tá de sensibilidade. fora, Não. meu Deus, É. como é que faz? né? Então, e ainda assim, eu costumo dizer que eu fui privilegiada, será que eu posso dizer assim? Eu não quero, né, ser com as outras mães, né? Mas o Thor, ele sabe explicar, né? Então, Isso. isso que coloca até para as outras mães, né? Quando ele explica o que está acontecendo, e às Pra vezes eu poder troco entender. essa ideia, eu falo, olha, meu filho, ele explicou que sente isso, e as outras mães falam, pode ser, e a gente encontra caminhos até para a própria terapia, né? E então ele explica muito bem, mas tem crianças que é não verbal, né? Que são não Exato. verbais, e aí você não sabe o que está acontecendo. Então, às vezes, é uma sobrecarga sensorial e aí tá Daí se vai na batendo, sorte, tá né? se Daí Eles vai mordendo. ficam nervosos, quebram aí, coisas, né? E um Isso. desespero, talvez, de É. estar sentindo alguma No coisa. caso do Thor, dificilmente tem o meltdown, né? Que é esse explosivo, se bate e tudo mais. É mais o shutdown, que é o desligar do cérebro. Ele Tá. entra em sobrecarga sensorial, como se fosse um Fica computador. quietinho num canto. Não, daí ele Ele desliga, apaga. assim. Ele fica... Parece que tá morrendo. Tanto que eu postei um vídeo outro dia, que ele tava lá, assim, com o olho aberto, com a boca aberta, mas ele tava dormindo, mas não tava dormindo. E eu falei, meu Deus, esse menino morreu. Aí eu dei uns tapinhas na Vai cara lá, dele. põe o Thor, espelho na Thor. frente pra ver se Ai, sai. ok. Se Às vezes embaça, até né? é uma defesa do próprio corpo, talvez, Sim, para sim, dar uma pra desligar, acalmada, né? E aí ele, às vezes, tem dias que ele dorme 14 horas seguidas para recuperar. E isso acontece muito quando ele tem que se socializar muito, quando ele tem muita sobrecarga de estímulo e principalmente com a escola. Esse é o meu grande desafio Aí com ele o Thor. volta muito cansado. Muito, muito. E volta, assim, exausto. Chega num limite de tempo ali, de exposição. Às vezes, ele entra na escola, aí quando dá 2 horas, que ele estuda tarde, ele entra 1. Quando dá 2h30, já estão me ligando. Não, o Thor não tá legal. Aí eu vou lá, é bem estranho. Ele é branquelinho, a olheira dele tá aqui embaixo, Tá ele tá, mãe, cansado. pelo amor de Deus, leva embora. Exausto. Aí ele precisa chega em deitar. casa, ou ele dorme, ou ele vai pra autorregulação dele, né? Que muitas vezes é o jogo, que as pessoas também não entendem isso, ou outros mecanismos que a gente usa que a terapia ensina. Nossa, mas até você absorver isso tudo. Porque cada hora deve acontecer alguma coisa Exato. diferente. E aí? Eu costumo falar, e eu acho que isso é uma grande verdade, as mães que estão ali com os filhos no espectro, no nível 1, né? Eu acho que elas sabem bem o que nós vamos falar, porque não é leve, Não, né? né? E é uma frase, assim, que a gente tem batido muito pela maternidade atípica ali nas redes sociais, que é leve para quem? Exatamente. Para quem que é leve? Não é leve para a família e não é leve para o autista e também nem para a sociedade, né? Porque é difícil também a sociedade reconhecer isso, sabe? E por isso que eu gosto de falar dos níveis de suporte. Antigamente se classificava ali com grau leve, moderado e grave, porque entendia-se que os prejuízos... Aliás, a gente precisa sempre falar isso. O autismo, todo transtorno, literalmente transtorno, né? Quer dizer prejuízo. Então, ele precisa haver prejuízo, senão não é autismo, né? Senão não é transtorno. Então, o autismo, as características, elas têm que vir acompanhada com prejuízo. Qual o prejuízo que esse indivíduo tem? Então, assim, o prejuízo de perder um dia de festa é um prejuízo. Né? Às vezes o Thor fala, pelo amor de Deus, não quero ir nesse lugar. Mas por quê, filho? Não, porque, nossa, vai ter muita gente, porque não sei o quê, não sei o que lá. Imagina para uma criança e daqui a pouco um adolescente, né? Qual é o prejuízo? As relações sociais, ele não consegue. Ele sabe fazer amizade, mas ele não consegue manter. Entendi. Então, porque muda, né? O hiperfoco dele é aí ele chega para trocar ideia com a turminha não quer falar sobre aquilo. E aí, para ele, já não faz sentido mais essa amizade, porque ele não fala de jogo. Thor, mas as pessoas falam de outras coisas, né? E é legal. Não, mas ele fala de futebol não me interessa. É só o que ele interessa, Entende? que ele consegue. Então, quais são os prejuízos? Isso que a gente precisa entender. E aí, quando você fala em leve, moderado e grave, você tira que isso seja um prejuízo.
Mas ele é leve, né? Ele quase que não é imperceptível, daqui a pouco ele cresce, melhora. Não, daqui a pouco ele cresce e piora. Sim. É o contrário, né? Por isso que a gente precisa fazer as intervenções o mais rápido possível. Quando você fala de nível de suporte, é isso que nos garante que aquilo vai ser tratado de acordo, né? Tratado entre aspas, né? Porque não é uma doença. Então, o nível 1 de suporte é aquele que exige menos suporte diário do que o nível 2 ou 3, né? Então, por exemplo, eu gosto muito de falar sobre o banho. O Thor, ele não suporta banho. Se ele puder fugir, ele foge do banho. Mas ele deve sentir dor. Muita. Então, assim, desde pequenininho ele fala, porque o pingo do chuveiro parece um tiro na minha pele. Olha só, se o sapato era uma faca, ou aquele mundo de tiro de água, é um monte de faquinha, né? É isso. Porque o sabonete na minha pele parece que eu tô passando Mas aí a gente acha que tá fazendo um drama, né? Nossa, a fala, né? Menina de Deus, eu falo que qualquer dia não chama. É tão específico e tão grave, né? É um tiro, é uma faca. Que você fala, que drama que você tá fazendo. E de repente começa a chorar, começa a gritar, e o vizinho fala, essa mãe tá espancando. É isso que eu ia falar. De repente começa a bater lá, vai aí presa. Como você não entende, ele deve meio se revoltar. Muito, dá aquela confusão. Muito. E assim, o banho, ele não é negociável. A gente tem umas questões lá em casa, isso não é negociável, isso não é negociável. E aí ele fica, mas ele tenta negociar. Tá. Mas e se eu for tomar banho daqui 10 minutos? Tá, não vai mudar daqui 10 minutos. Tá, então, mas se eu tomar banho amanhã de manhã eu prometo, amanhã de manhã eu tomo banho. Ou então, se eu tomar só amanhã, que diferença faz eu tomar banho agora ou não, sabe? E tudo ele tenta negociar, porque é uma dor, né? Então, olha o prejuízo aí. Aí ele toma de chuveiro, ou você adapta? Não, daí eu coloco ele no chuveiro. Antes quando ele era menorzinho, a gente ficava lá, na né? banheira, e põe patinho, e vai tentando ludibriar a criança. Agora ele é um adolescente, e aí na gritaria mesmo. Thor, tem que tomar banho, pronto, acabou. E aí ele começa a fazer uma gritaria que eu falo, meu Deus, por que você tá fazendo isso comigo? Você me odeia! Socorro! Tá doendo! Aí entra o drama, né? Daí tem um drama. Daí eu falo, meu Deus, que os vizinhos estão ouvindo, falando, o que essa pessoa tá fazendo com essa criança, né? É bom que os vizinhos estejam escutando aqui também, pra saber, gente. Ninguém chama conselho tutelar, o que tá acontecendo ali, assiste, né? E aí, o banho é isso, né? Então, existe uma dor, existe um prejuízo, porque agora ele é criança, né? Pelo menos até dezembro ele era criança, agora ele já virou adolescente. Adolescente. Então, quando é criança... Exato. Então, quando é criança, você acaba, né, conseguindo, de alguma maneira, te extrair aquilo, né? E você vai lá, coloca no banho, dá o banho, faz aquele carnaval. Mas agora ele é um adolescente, e se ele ficar sem banho, né? E os hormônios, a flor da pele ali, o mau cheiro e tudo mais. Então, ele precisa entender. E ele sabe. Então, se você perguntar, Thor, pra que o banho funciona? O banho é pra gente fazer higiene diária. Qual é o lugar que você precisa ter mais cuidado? As partes íntimas, isso, aquilo. Você explica tudo. Como é que toma banho? Como é o passo a passo? Eu tenho que... Não, ele sabe, né? Eu tenho que tirar a roupa, aí eu tenho que entrar. Porque tudo isso é um processo executivo, né? Você precisa saber. Ninguém nasce sabendo tomar banho. A gente vai ensinando, né? Primeiro a gente dá o banho na criança, depois a gente vai ensinando passo a passo, e isso vai sendo aprendido. O autista, muitas vezes, ele aprende, sabe fazer, mas ele não sabe para que serve. Né? Às vezes ele sabe para que serve, mas não consegue fazer, então alguém tem que fazer. E às vezes o autista sabe para que serve, sabe fazer, mas não consegue, porque existe alguma coisa que o impede, né? Então o Thor sabe fazer, sabe executar tudo certinho, mas ele foge. Eu tenho um prejuízo aí. Se eu deixar esse menino, ele não toma banho para sempre. Então você tem que ser firme todos os dias. E o suporte tem que haver. Então todos os dias eu preciso falar, Thor, daqui tal hora a gente vai tomar banho. Se regula. Então, aí ele busca a autorregulação. O cérebro vai... nossa, daqui a pouco já vai tomar processando banho. Isso, a dor que ele vai ter que lidar. Exatamente. E tudo. Né? Aí você pega na outra ponta um autista nível 3 de suporte, que é onde ele tem uma quantidade maior, não verbal. Se você pegar e colocar ele no chuveiro, ele não vai fazer. Né? Se ele não souber. Ele não vai fazer, ele não vai entender por que você tá colocando, por que tem que estar banho. Então, o nível de suporte ali é muito maior que o meu. Sim. Entende? Porque se eu falar, Thor, é hora de tomar banho, ele vai executar, vai fazer sozinho. Vai reclamar, mas vai fazer, então... Qual que é o suporte que eu preciso ter daqui pra frente? Alguém que fale, Thor, é hora de tomar banho, pra esse cérebro se organizar.
Em contrapartida, aquela outra mãe vai ter que executar, vai ter que ter alguém que faça, que todos os dias... Vai ter que convencer, vai ter que ouvir a reclamação, Exato. mas vai ter que fazer também. Por isso que, então, o nível de suporte é a quantidade de suporte que aquele indivíduo precisa para as práticas diárias. Por isso que é nível 3, quanto mais suporte. Cuidado. E ainda assim, é muito complicado a gente dizer... E quantificar, tanto que o DSM-5, lá o livro dos transtornos psiquiátricos, ele vem reformulando, inclusive, porque ainda assim é muito difícil. Veja, o TOR, ele tem um nível de suporte menor, em tese, no laudo, só que, olha, ele já tem 2 medicamentos, e medicamento é um suporte. Eu estou precisando de que alguém faça a leitura das provas na escola, é outro nível de suporte. Então, entende que só está subindo o nível de suporte, né? E também aquela outra mãe. Então, assim, a quantidade de terapias, você também quantifica. O TOR precisa de 2, que em tese seria a aba, a psicologia, na verdade 3, e também a terapia ocupacional. E tem mães que fazem, assim, horas, e assim, a semana fechada de terapia aba, de terapia cognitiva, terapia ocupacional, fono, neuropsicóloga, psicomotricidade, tudo isso, então imagina, vai só aumentando. Então a quantidade do suporte é maior, exatamente por isso. Mas também não dá para dosar. Por exemplo, o TOR, ele é um cara muito de alta reflexão. E aí na outra ponta entrou um segundo diagnóstico, que é a superdotação e altas habilidades. Com certeza. Por isso que essa criança funcionou muito bem, né, antecipadamente, e aparentemente não parece autista. Né? Uma coisa mascara a outra. Então, em alguns pontos, em algumas características, elas vão se... Misturando, mas elas são bem distintas. É uma ponta e a outra. A disfunção sensorial, por exemplo, está nos 2. Né? Tanto na superdotado quanto no autista. Não necessariamente, obrigatoriamente, precisa estar no autista, né? E aí você tem essas 2 pontas. Então, a escola, por exemplo, é um problema porque ele não entende a função. Tá. Então, coisas que o TOR não entende funcionalidade, ele não faz. E é uma guerra. Imagina na escola, porque tem um monte de coisa que a gente aprende ali que você não que vai a gente usar. Fala, que é isso? Né? Talvez você vai usar, talvez não, mas muitas coisas você não interessa, a maioria. Como é que ele faz? Exato. Então, eu comecei a perceber essa... qual é a função disso? Começou ali no negócio da roupa. Ele era pequenininho, tinha 2 anos, e falou assim, sabe que eu não entendo? Por que a gente tem que usar roupa? Se dói. É que dói nele, né? O nosso cérebro aprende a filtrar. Ele tá sentindo o peso da roupa, dos nossos acessórios, mas ele tá filtrando. E ele fala assim, a gente nasceu sem roupa. Quem que inventou isso aí e botou na gente? Aí eu, ai meu Deus, começou. Ele tem um ponto. Tem um ponto. Alguém inventou isso aí pra quê? Ele tá falando verdade, é verdade. Eu não nasci sem roupa, você me mostra lá, eu nasci sem roupa, por que a gente tem que usar essa roupa? Por que a gente... E aí começa sempre isso. Nossa, ele deve questionar tudo, então, tudo. E foi aonde também surgiram, por exemplo, na escola, né, que é o meu maior desafio. Começou assim, ele precisa se sentar sobre as pernas. Então, ele não senta no padrãozinho, como ele fala. Eu não consigo sentar no padrãozinho, eu sento dessa minha maneira. E aí os professores falavam assim, Thor, você precisa sentar direito. Então, pra Thor, ele senta é direito. Né? Aí ele virava assim, chegava em casa assim, bravo. Foi uma época que a gente teve muita dificuldade nesse sentido, porque ele veio da pandemia, ensina em casa. Aí você vai para um ambiente, depois de 2 anos, que tá cheio de regras e tudo mais, né? E aí ele falava assim, eu não entendo, esse é meu jeito de sentar. Qual é o sentar direito? É o meu, é como eu me sento. Como ele se sente bem. Exato. Aí eu falo assim, Thor, mas esse é o sistema, você precisa se ajustar. Eu tinha esse pensamento, tá? E aí um dia a gente foi na psiquiatra, que aí eu comecei a buscar outros caminhos, né? Porque então a gente só fazia a terapia ocupacional para disfunção sensorial. E aí a escola começou a ser um grande drama na nossa vida. E aí ele chegou na psiquiatra, a psiquiatra falou assim, Thor, mas qual que é o problema de você não se sentar nas suas pernas, sentar como todos nós? Aí ele virou e falou assim, ficou um tempão pensando, daí ele falou assim, mas a pergunta tá errada. A pergunta é, por que que eu não posso me sentar nas minhas pernas? Eu não tô sentando na perna de ninguém. Se tá doendo em mim, qual que é o problema? Né? E aí eu falava assim, gente, e qual que é o problema mesmo? Exatamente. Aí até fui atrás de ortopedista, da própria terapia ocupacional. Gente, vai ter problema se ele continuar se sentando sobre as pernas? Não tem. Nesse momento não tem.
vamos deixar ele, tanto que tá laudado lá, que ele precisa se sentar, porque é uma correção do cérebro. Ele diz que as pernas ficam mole, que é a própria Eu acho secção. que é exatamente. E aí... Formiga, né? Tipo, Formiga. dormiu. Ah, A perna isso, dorme. Ele coloca É o numa contrário. posição Se a gente ficar muito tempo Exato. sentado em cima da perna, vai dormir. Exato. A dele, se ficar para baixo, vai dormir. Exato. Então, o sangue não vai chegar não até vai o pé. chegar lá, Ele E não vai sentir o sangue chegando no E pé, isso como aquela irrita, vez. isso irrita demais, né, ele, no Demais. sentido de irritar mesmo, irritar o corpo, irritar a cabeça, porque é como se ele estivesse olhando para a lousa e não estivesse enxergando, né, e o cérebro tá pedindo uma Isso. correção de óculos. E aí começou assim, e depois foi só piorando, por quê? Prova. Ele não entende por que a gente que tem que fazer prova. Ai, Ele diz assim... também não, Thor. Tem muita gente que começa a concordar. Ele fala assim pra mim, mãe, isso é um absurdo. Imagina uma criança, ele tinha uns 9 anos quando ele começou com essas teorias da conspiração dele. Mãe, isso é um absurdo. Como é que você coloca... Vocês, tá? Ele sempre coloca como se ele fosse de outro planeta. E ele... Como é que vocês colocam as crianças sempre na mesma régua? Isso, ele tem razão, não é? Eu sou bom em matemática, eu sou bom em português, porque ele é bom em português. Eu falei, graças a Deus, meu filho. Eu sou bom em português. A minha amiga é boa em matemática, tá tudo bem. Só que vocês não sabem o quanto é frustrante eu ir bem em português e ela não, porque ela não é boa, e ela fica olhando minha nota, eu fico olhando a nota dela e a gente fica, nossa... E agora, né? Coitada. Porque o autismo e o superdotado tem muita empatia, viu? Falam que o autismo não tem, não sei o quê. Muito pelo contrário. Eles sentem a dor do outro como se fosse deles. É uma dor física de Thor chegar em casa chorando, assim. Que foi, filho? Porque a fulana tava chorando na prova. Que dor que eu sentia dela. Eu não entendo pra que vocês fazem isso, né? Prova que não sei o quê. Aí um dia ele virou pra mim e falou, você não entendeu ainda qual que é o objetivo da prova? Não, Thor, qual que é o objetivo da prova? É saber se o professor está ensinando, não se o aluno aprendeu. Então ele... E é verdade, né? Eu falo, bom, mas se a classe inteira vai mal, Exato. o professor foi péssimo, Exato. né? Porque não ensinou pra ninguém, então... E aí eu falei, mas e daí, Thor? Mas e se você for o único que foi mal? Quer dizer que você está tendo uma dificuldade, o professor precisa saber. Mas é só eu chegar e falar, eu tô com dificuldade, eu não aprendi. Não basta eu dizer, olha, eu aprendi essa matéria, tal... Vocês não confiam em mim? Né? Então, para ele, tudo tem que ser literal. Se eu disser, eu não aprendi mesmo. Nossa, ele deve ficar muito revoltado com o sistema. Muito. Né? Com a sociedade, casa, com as lição coisas. de casa, ele também não entende E a personalidade. ele é assim, super... Eu tô assistindo aquele The Good Doctor, né? Uhum. Acho o máximo, adoro aquele menino lá. E ele é muito pontual. Ele chega assim no paciente que tá com câncer e tal, ele não tem aquele enrolar, traquejo, né? Aquele traquejo, né? Que fica de, lá. olha, se você tá doente, nós vamos fazer um exame. Então, você tá com câncer terminal, você não sei o que lá, tá... Todos os outros médicos olham pra cara dele, tipo assim, gente, alguém põe um filtro, não tem filtro, né? O filtro dele é 0. Sim. E assim, você percebe que ele é inteligentíssimo, que ele realmente tem essa empatia, que... Tudo isso que você tá falando, eu tô vendo o filme, a série que eu tô assistindo. Ele tem uma memória visual, né? Isso, porque aí e é ele vê extremamente inteligente, porque sabe tudo. E ele fala assim, você tá com esse cabelo tá horroroso. Sabe assim, ele tem essa coisa de ser extremamente pontual, honesto, né? E que te coloca em maus lençóis. Assim. E isso se chama habilidade social, né? A gente aprende essas habilidades do tipo, eu posso falar aqui, não posso falar lá. Vou dar uma mentidinha. Ele fala até no coisa, ele fala, não sei mentir. Exato, né? E o Thor fala a mesma coisa. Por exemplo, um dia a gente tava no shopping, e aí a gente vai conversando, né? E eu tenho um relacionamento muito bacana com os meus filhos, que é mesmo falar sobre os sentimentos. O que você sente, o que eu sinto. Eu não tenho, sabe, não escondo nada. Isso. E aí eu falei, e aí encontrei com uma amiga, e pouco antes eu tava falando, nossa, mãe, hoje não tá legal, tô preocupada, tenho os contas, tenho não sei o quê, daí ele, calma, vai dar tudo, porque ele é super psicólogo, sabe? E aí ele tem toda essa reflexão diante dos problemas, né? Aí encontrei uma amiga que fazia muito tempo que eu não via. Aí ela falou assim, oi, Nathalie, tudo bem? E aí, como é que você tá? E eu, tudo bem, graças a Deus, e não sei o quê, não sei o que lá. Fomos retos, tá bom, tchau, não sei o quê. Ele foi duro, assim. Daí ele virou pra mim, por que você mentiu? Aonde, filho? Que a mãe mentiu? Pra sua amiga. Como assim, Thor?
tempo atrás você falou assim que estava mal, preocupada e tudo mais, e aí agora você falou para sua amiga que você estava bem, graças a Deus. Aí eu falei assim, eu falei, não, Thor, é porque a gente às vezes precisa filtrar, né, o momento certo de dizer, para quem dizer, né, pra quem... Aí ele falou assim, gente, vocês complicam demais. Aí eu, por quê, filho? Pô, era só você ter falado pra sua amiga, nossa, eu tô mal, tô preocupada. Vai que ela podia te ajudar. Às vezes ela tem uma palavra de conforto, às vezes ela pode até te ajudar com dinheiro. É a inocência que muitas vezes a gente não tem por causa da correria do dia, por causa do que a gente já passou e tudo mais. Eles têm uma inocência que muitas vezes facilitaria tanto. Exato. Né? Facilitaria tanto o convívio com as outras pessoas. Não gosto disso, não gosto de comer isso. Não gosto... Exato. Come isso aqui. Não gosto. Não quero. Mas, por favor, come. Não gosto. Não quero. Já falei que não, acabou. Exatamente. A gente acaba... Ai, tá bom. Não, só um pouquinho. Isso. Por exemplo, aí meia às vezes vem, Thor, o que você achou, não sei o quê? Ai, tá horrível isso. Aí eu falo, Thor, ela é menina, tem que ter... Mas, mãe, eu vou mentir pra ela? Eu vou deixar ela sair desse jeito, né? Então, assim, acaba tendo muita razão. E é onde a gente não vê o prejuízo, né? Isso, A gente exato. não vê prejuízo, mas existe, porque as habilidades sociais, elas são muito importantes. Sim. Então, imagine ele em algum momento no seu ambiente de trabalho. Também na escola, né? E você vai na escola, aí você que tem que conversar, e às vezes eles não querem abrir mão de algumas coisas. Tem isso também, Nossa, uma loucura, né? Por mais que a escola queira, né, trazer todo esse acolhimento e tudo mais, as adaptações, assim, elas não é fácil, né? muito não é fácil essa frustrante, parte da escola, né? Porque... A gente vê muito assim, dos entrevistados que vêm aqui, muitos são escola pública e precisa do apoio, né? Que fica junto, tal, da assistente lá, tal. E muitas vezes não tem. Ou, por exemplo, na escola particular também que não tem. A maioria fala isso. E como é que faz? Como convence? Como conversa na escola isso? Como as mães precisam... É mais uma das lutas? Para mim tem sido a maior luta, né? Porque nos outros quesitos, assim, a gente consegue, né, contornar. Apesar que o Thor, ele tem essas dificuldades sociais, no caso de manter amizade, ele tem muito hiperfoco. Por exemplo, nessa semana é panqueca. Tem que fazer panqueca. Ele mesmo, né? Ele aprendeu... Ele aprendeu uma receita, aí ele foi e aí ele não para mais. Todo dia. Todos os dias, 2, 3 vezes no dia, Thor, mas vamos comer outra coisa. Então não, ele vamos fazer acaba panqueca. almoçando, jantando. Se deixar assim. Isso. Mas ele... vamos fazer alguma coisa? Vou fazer panqueca. Thor, né? Vamos fazer outra coisa. Se deixar, ele fica. Vai. E tá gostosinha, viu? Então ele tem esses hiperfocos. E aí, por exemplo, o hiperfoco dele é jogo de videogame. E é difícil as pessoas entenderem como lidar com isso, né? Então eu tenho trabalhado bastante, agora a gente vai voltar às terapias. Por quê? Porque é um vício. Mas ao mesmo tempo é autorregulação para ele. Né? Mas aí você tem que tomar cuidado porque vicia mesmo. Então, assim, e aí isso é um grande desafio, é um dos desafios ali. Por exemplo, eu queria comprar um jogo. Thor, não tenho dinheiro agora, vamos esperar, ou então vamos juntar dinheiro e tal. Ah, tá bom, daqui a 2 minutos ele volta. Mãe, você pode comprar o jogo? Thor, mas eu acabei de falar que eu não... Então, assim, pra ele não... é frustrante, sabe? Mas por que você não quer comprar o jogo? Porque eu não tenho dinheiro. Mas e se você fizer... E aí, vai pras famílias. Vai achar uma solução para comprar o jogo, né? Então, é um grande desafio também. Mas a escola... Por ele não ver tanta funcionalidade, ou seja, um cérebro que aprende diferente, ele mesmo falava assim, por que a gente não pode ir para o bosque? E aí o professor falou assim, tá, encontre um triângulo aqui. E aí a gente fala, o triângulo tá aqui. Que é mais ou menos a base do montessoriano, né? Mas aqui em Rio Claro, infelizmente, a gente não tem. E a região, a mais próxima seria, acho que Piracicaba. E é o que ele gosta, ele gostaria de aprender dessa maneira. E aí eu falo, Thor, é o sistema funciona assim, ele não se encaixa. Mas aí a gente acaba obrigando, né? Vamos fazer, vamos lá. Mas a escola que ele está hoje, graças a Deus, acolheu e vem buscando estruturar. Mas assim, é até onde eles podem, né? Então, por exemplo, lição de casa. O Thor não entende a função e não adianta. É altas brigas e é um prejuízo emocional gigante para ele, para mim, para a família. Agora o pai deu uma sumida nessa parte, então parece que está caminhando, né? Mas ele fala assim que casa é lugar de lar, de descanso, onde já se viu trazer trabalho para casa. Isso não existe. Ele já foi lá, ficou
5 horas lá fazendo lição, aí chega em casa, tem que fazer mais lição, que é um absurdo. Como é que funciona a cabeça dele? Ele não está errado. Não, Gente, mas fala eu tô achando ele o máximo. Eu quero ficar seu amigo. Eu também, Thor. Olha, eu preciso adorei muitas coisas da minha vida. Ele é muito prático, viu? Ele é muito prático. Exatamente. Mas pra mãe cansa. Cansa demais. Só de Não, você falando. E você tem que buscar muito conhecimento para poder entender isso daí. Até para negociar com ele as coisas. Uma coisa assim que eu sempre fiz, desde sempre, não só com o Thor, mas com a Aimee, é acolher os sentimentos. Isso trouxe para mim, para minha maternidade, né? Eu sempre quis que as pessoas me acolhessem. Tive um episódio com 19 anos de síndrome do pânico, né? Por causa de vestibular e tudo mais. E eu lembro claramente, eu entrando em crise no hospital, e o médico falando assim, ih, mais uma que tá dando piti. E eu achei isso tão ofensivo, sabe? Como assim piti? Eu tô sentindo de verdade isso, né? Tá me doendo. E aí, quando eu me dei conta que ia ser mãe, eu falei, dessa vez eu vou fazer, vou acolher todos os sentimentos dos meus filhos. E, de fato, né? Tive que acolher né? Então, eu sempre acolhi todas as queixas deles, tanto dele da Aimee. Mas por quê, Thor? A gente nunca fala assim, não, você não vai fazer desse jeito, pelo menos em casa é assim. E aí a gente tenta contornar. Olha, Thor, escola é inegociável, você vai ter que ir. Vamos tentar buscar caminhos juntos. O que você precisa nesse momento que eu possa intervir junto com a TO, com a outra psicóloga, e o que a escola pode te ajudar. Aí ele falou, eu não gosto da escola, eu amo a escola, mas eu odeio a escola. Do sistema. Né? Ele não entende por que ficar lá preso, ele fala que é prisão. E ficar sentado olhando para um professor ficar falando e daqui a pouco muda outro professor. E olha que interessante. Ele diz que cada vez que troca o professor, que agora está no 6º, 7º ano, já tem uns 10 professores, né? Muda o tom de voz. Muda o tom de voz. Aí ele tem que se adaptar tudo de novo. Nossa, então ele fica muito exausto. Muito. Ele falou assim, olha, meu cérebro, a hora que tá aguentando a voz daquela professora que fala fininho, que não sei o quê. Daqui a pouco toca o sinal, já me dá um negócio, aí entra a professora. Tanto que ele só desenha. O negócio dele é fazer os desenhos, e aí a gente teve que, implorar para que isso fosse incluído dentro do processo de aprendizagem dele. Porque à medida que falar, tô desenhando, não tá prestando atenção, você perguntar para ele sabe o que tá acontecendo. Entendi. Mas ele anda tão exausto que nem isso tá funcionando mais, sabe? Porque é um ambiente que suga a energia dele, assim, de uma tal forma. Tanto que os trabalhos agora que vão retomar das terapias, a gente vai focar exatamente nesse cair de energia. Né? Porque ele precisa regular todo o corpo físico, o emocional, ele precisa regular tudo. 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 E é uma cabeça que ainda está se entendendo, né? Porque apesar de ter essa maturidade de reflexão, ele é muito imaturo. Claro, é uma criança ainda. E ele tem estereotipias, né? Então, tipo assim, e uma coisa que o primeiro neurologista pelo qual eu passei disse, olha, ele é tão funcional que ele aprendeu uma habilidade que normalmente o autista é ensinado, né? Que é o masking, que é mascarar algumas coisas para você viver melhor ali em sociedade. Então, tipo, estereotipias, né? As coisas que geralmente ele faz em casa, ele esconde total. Tanto que ele era uma criança em casa, porque eu sou divorciada, então tinha a casa do pai, a escola, e a família e a minha casa. Aí eu falava assim, como que é aí na sua casa, pro Thiago, né, que é o pai? Eu falava, aqui ele não faz nada disso que você fala. E aí começa, tô louca. Aí vai pra escola, como que é o Thor, né, na escola? Não, aqui ele é inteligente, ele é maravilhoso, ele é isso, ele só tem essa questão de querer ir embora às 11 horas da manhã. Dava 11 horas da manhã, a escola me ligava. Como que é na família quando fica com a avó? O Thor não faz nada disso aqui, não sei o quê. Em casa ele quase mordia a parede. Mas é porque ele sente, ele pode ser ele. Exatamente. Menina, um dia eu tava assim super exausta, porque foi o começo do diagnóstico, foi logo depois que voltou da pandemia e voltou para as aulas presenciais, então ele foi num outro mundo, né? Antes, o que ele fazia? Era EAD, então ele sentava nas pernas. Ele desligava a câmera, ficava ouvindo a professora, ele desligava a voz da professora, ficava olhando pra ela. Ele dormia, às vezes eu passava no quarto dele, Thor, o que você tá fazendo? Tô tirando um cochilo, meu Deus, essa professora fala demais. Né? Ele tinha 7 anos e aprendeu, alfabetizou, aprendeu a ler, escrever muito rápido, tudo. E aí, quando ele voltou para esse ambiente cheio de regras, é o uniforme, não pode tirar, não pode isso, não pode aquilo.
E aí ele entrou nesse processo e acabou entrando de se adaptar, né? Então, é o que você estava falando, né? Quer dizer, é cansativo para ele, mas pra gente era cansativo, pra mim. Meu Deus. Porque daí ele chegava em casa, todas as estereotipias do mundo, ele fazia, mas era assim, é disfunção sensorial, é por causa da disfunção. Todas as estereotipias do mundo, uma lista gigante de palavrões em sequência, assim, eu falei, meu Deus, que é isso? E aí ele batia a cabeça na parede, ele ficava irritado, ele arrancava toda a roupa, ele tinha muita dor de barriga. Eu tinha chamada na escola, sim, a semana inteira, com febre, 40 graus, levava pro médico, dor de barriga. Então, o que tá acontecendo? Eu não aguento mais ficar nesse lugar, me tira daqui, né? Aí ele ligando. É isso que eu ia falar, acho que é ele. Dessa exaustão mesmo, sabe? E aí eu ficava, o que tá acontecendo? E aí começa. Gente, o Thor tá fazendo isso. Imagina, esse menino não tem nada. Você é louca. Você já começou com essa história que ele tem essa disfunção sensorial. Tá lá gastando com terapia. Gente, mas tem alguma coisa errada. Alguma chavinha virou aí. E fui falando. E falava pra avó, falava pro pai, falava pra escola e nada. E eu entrando nesse mundo solitário. Né? Porque aí eu falei, é solitário mesmo, porque ninguém tá acreditando em você, exato. Né? E aí você olhava uma criança totalmente funcional e tarará, mas que ao mesmo tempo tava alguma coisa muito funcionando errado. Aí teve um dia que eu dei um esporro lá. Ele chegou em casa, ele começou a fazer todas essas coisas assim, aí eu falei assim, Thor, chega, pelo amor de Deus. E assim, era repetido, sabe? Ele ficava, mãe, posso ir não sei onde? Mãe, posso ir não sei o quê? Mãe, aqui. Nossa senhora, coitado. Thor, o que tá acontecendo, filho? A mãe tá ficando cansada disso. Aí eu comecei a chorar, e ele começou a chorar. Daí eu falei assim, pô, você não é assim no seu pai, você não é assim na escola, que não sei o quê, só comigo. Chega, não quero mais saber disso. Aí ele parou, ficou aquele jeitão dele de quem vai filosofar. Virou e falou assim, poxa, se eu não puder ser quem eu sou perto de você, então eu tô ferrado nessa vida. E daí eu caí em si, né? Eu falei, não, tem uma coisa muito errada aí. E aí a gente foi realmente vamos dar as caras. Eu vou atrás do diagnóstico, vou ver o que é, porque daí eu já comecei a desconfiar do autismo, né? E o tratamento, ele assim, funciona mesmo? Ele acalmou? Tem remédios, ele toma? O primeiro ano do Thor, que daí ele foi para psicoterapia, para daí começar a fazer as avaliações e tudo mais, ele sentava na frente da psicóloga e falou assim, eu não vou falar nada da minha vida para você. Não tem por que eu ficar falando da minha vida para você. Eu não tô entendendo porque eu tô aqui. Então, assim, foi desgastante também. Mas até que a gente encontrou, porque o autismo, ele precisa criar esse vínculo, né, com os profissionais. Precisa criar vínculos na escola. Ele tem que ter confiança, né? Eu acho que achar alguém em quem ele confie para poder se abrir, né? E é o que todas as psicólogas me trouxeram, né? A psiquiatra falou assim, Nathalie, você é a pessoa de suporte dele, você é a pessoa em quem ele confia para ser quem ele é, porque é o que eu falo, tem dois extremos aí, né? Um autista que percebe que é diferente, que não tá combinando, que tem outras características, e tem um superdotado, né? Uma altas habilidades ali que também enxerga, que tá diferente. São coisas muito extremas, com características diferentes. Exato. E com prejuízos diferentes. Diferentes, porque a superdotação também tem. Ele deve ser meio discriminado pela inteligência, porque é o que você falou, ele quer conversar um assunto muito mais avançado do que a turma que ele tá. Exato. E é o que eu falo, sabe? Hoje quando eu tenho a oportunidade de falar sobre o assunto, eu falo, gente, para de romantizar. Sim. Eu vejo, assim, as crianças... É legal a gente mostrar as habilidades, né? Principalmente do filho. Ele sabe todas as bandeiras do mundo. Ele sabe todos os nomes de dinossauros. Isso é muito legal. É fofinho. Grande. A que custo, né? É sempre essa pergunta, Aline. A que custo? Porque enquanto ele é pequeno, é realmente um gênio. Nossa, que bacana e tudo mais. Mas e depois, quando ele tiver que se socializar com os pares? Que criança que vai querer ficar falando de dinossauro 24 horas? Que criança que vai querer falar de jogo? Ele tem além da aquele hiperfoco. Exato. Então ele vai, igual você falou, da panqueca. Então só panqueca. Ninguém quer comer panqueca mais. Exatamente. Teve o comentário, teve aquele do Marcos Mion, que foi extremamente infeliz. Sim. Né? E que rendeu um baita... Porque assim, é muito fácil você ter um filho autista, ter um filho com todas as terapias e tudo mais, e ter muito dinheiro para pagar, e ter motorista que leve e traz, e uma equipe de suporte absurdo, e você ser uma pessoa que trabalha
no período de trabalho e tem outros filhos e não tem marido, tem ou a que sua não tem vida, mãe, que não tem pai, que não sei o que lá. Como E é que faz? a rede de suporte, E a assim, rede de ela é suporte essencial. Exatamente. Então, E não é só a assim, rede de suporte ali, nós, assim, família, né? Porque é o que acaba sumindo também, viu? Some os amigos, somem os primos, os vizinhos, principalmente quando a criança tem um funcionamento mais prejudicado difícil, ainda, mais complicado, né? Então, mas a rede de suporte no todo, né? Quer dizer, se você não tem acesso a medicamentos, se você não tem acesso ao laudo, se você não tem acesso às terapias, como é que fica? E Isso até, é o suporte. E até o conhecimento que você falou, né? Que você vai buscar para Sim. saber lidar com ele. Você imagina uma mãe que não tem condições nem de saber o que o filho tem. Exato. E é o que acontecia. Hoje a gente fala assim, é que todo mundo é autista hoje. Não é que todo mundo é autista hoje, é que boa parte dos autistas, principalmente ali do nível 1 de suporte, né? Eles estavam entre nós na nossa escola. Você pegar lá, você sempre vai ter alguém que tava... estranho. O estranho, o esquisito. esquisito. Estranho. Né? Aquele que não se o rotulado, relacionava, muito inteligente, é o nerd. Então, você tinha... O que acontece é que ele passou uma vida inteira aqui custo, né? E aí ele casou, porque ele é funcional, teve filhos, e esse filho hoje, geneticamente falando, né? Veio também, às vezes com um nível de suporte diferente, aí você acaba diagnosticando. Eu falo que o limão não dá fora do limoeiro, né? Eu já me incluo nesse espectro também, o pai, então... você não tem como. E aí a rede de suporte, ela é extremamente necessária. E aí quando você tem falas de pessoas que vivem o autismo e romantizam ele... Ele romantizou de uma maneira assim, que pegou muito mal pra ele. É uma pessoa que tem, né? Tem todo o suporte. Eu vou falar, muito bom, né? Por exemplo, a gente que tem filho que não tem, né, autismo, já é difícil você ser mãe. Sim. Né? Ser pai, ser mãe, né? Porque tem a teimosia, tem a minha filha também jogava debaixo da mesa, não tem nada, mas jogava debaixo da mesa, falava, não vou fazer lição, né? Então, não tem esse negócio. Ter filho dá trabalho, independente. E eu acho que esses grupos de apoio, esses grupos de mães, de pais, né? Eu acho que fazem toda a diferença nesse momento eu acho de aprender, de entender, você não é louca, vem cá que a gente vai... Vem cá, que eu passei por isso, tem isso, tal. Existe muito isso, né? Não. E hoje em dia, as mães estão se colocando mais, elas estão aparecendo mais, porque elas ficavam todas escondidas, eu acho. Eu acho que é não muito vou expor, importante. não vou expor meu filho, não vou me expor, não quero que as pessoas saibam, tal. Mas hoje em dia, as pessoas estão, é assim, eu tô aqui, eu passo por isso, tal. É muito e a coragem importante. que você teve de fazer isso, de colocar na revista e tudo mais, mostra isso, né? Mostra isso, mãe, você não tá sozinha. A gente tá aqui também. Tem outras mães que passam pelo mesmo problema que você, passam pelas mesmas dúvidas que você, e assim, segue em frente. A vida vai ensinar, a gente tá aqui para ajudar também, né? Eu tive sempre muito receio de expor o Thor nas redes sociais e tudo mais, apesar de achar extremamente importante, que às vezes fala assim, você quer ganhar, né... likes, seguidores, Deus me livre disso, né? Mas assim, o quanto é importante a gente mostrar quais são os prejuízos, até para não haver falas de pessoas que estão dentro ali do espectro e que acabam romantizando isso, né? E quanto mais a gente mostra o prejuízo, menos a gente tem aqueles diagnosticados com, eu também não gosto de som alto, eu também não gosto de lugares muito cheios. Quando você coloca a palavra eu também não gosto, já não é autismo. Porque o autismo, ele não é preferência. Quando você fala eu gosto, entendi. Eu não gosto, quer dizer, você gosta, prefere ficar num lugar menos, né? Agora, o autismo não é preferência, é necessidade. Com certeza. Ele vai falar, eu não consigo. Exatamente. Né? Eu acho muito importante, sim, porque às vezes você vai falar assim, nossa, meu filho tem essa coisa, né? Porque é o que a gente falou, tem muitas pessoas que não têm condições de procurar né, ajuda. Mas eu tive muito cuidado. E como o Thor sempre foi muito funcional e reflexivo e tudo mais, eu sempre falei, Thor, a mãe pode fazer isso? Aí ele ficava pensando, não. Né? Eu posso postar isso. Você fala com ele. Aí agora ele tá mais maduro, né, digamos assim, aí eu falo com ele, eu falo, olha, eu acho importante se eu colocar esse vídeo de você aqui, posso? Ele, lógico que pode, porque aí as pessoas vão entender como é que funciona tudo isso. Aí eu falei da revista, posso falar isso?
Pode, lógico que pode, porque isso. Então, Que assim, legal. eu tive muita Sempre preocupação, pra porque eu não entender. estou falando de mim. Não, é a vida Tô dele, falando né? dele, né? Então, eu sempre tive esse cuidado. Mas eu acho que agora ele tá mais maduro. Gostaria muito que daqui a um tempo ele viesse ele mesmo aqui, Se né? Deus quiser, vai vir. Com o maior Pensou? prazer, né? Nós vamos amar ele. Não, e ele Nós vamos falar, apoiar né? tudo que ele fala. Eu vou falar. O que você acha disso? Também acho, concordo. Que é a Mas é voz isso aí. dele, né? Eu acho que isso que é Com legal. certeza. E quando A hora que essa ele quiser criança não vir. tem essa percepção, é a família e principalmente a mãe, né? A mãe Não, tá sempre é a ali, mãe. né? A mãe É. conhece tudo, né? Mudou a voz, mudou o tom, você já sabe tudo. É isso aí. Mas, né, vamos para a última pergunta, então, né? Deixa aí um recado para as pessoas o que você acha importante falar dentro de tudo, né? Daquela mãe, aquele educador. O que você acha mais importante aquela hoje avó. para a sociedade, né? Vamos dizer assim. Bom, eu vou deixar um recado que é o que eu gostaria de ter falado há algum tempo atrás para algumas pessoas, né? Que é o cuidado com as falas, né? Com como você aborda, dirige e acolhe. Não só o autista, mas qualquer pessoa, né? Tem que ter mesmo um cuidado, porque o que eu mais escutei, o que mais o Thor escuta é: será mesmo que você é? Será que tá doendo tanto assim? E como é que você pode colocar a sua expectativa, né, na expectativa do outro, avaliar a sua dor, a dor do outro? Você precisa ter esse cuidado, e principalmente para o nível 1 de suporte. Porque eles entendem quem são, eles entendem as diferenças, eles têm um cognitivo preservado, né? E aí, quando você coloca dessa maneira, isso tudo só prejudica. Então, anos de terapias, né? Horas de consultório, um laudo que tem uma assinatura de um profissional por trás, você acaba desvalidando exatamente todo esse processo. Então, eu ouvi muito isso, o Thor ouve demais por conta de estar, né, nesse espectro mais funcional, e aí a gente desvalida tudo o que foi feito, todo o processo da família, toda a dor que a gente sempre passa para resolver as questões. Então, quando você coloca, será que é autista mesmo? Ah, mas você não tem cara de autista, hein? Será que tá doendo dessa maneira que você está falando? Você desvalida tudo isso e acaba só prejudicando. Às vezes é na outra intenção, mas que não faz nada bem. Não ajuda, né? Nada. Que legal. Nossa, importantíssimo isso. Porque muitas vezes a pessoa duvida. Mas quem é você para duvidar? Acha que Exatamente. tá fingindo, né, para conseguir alguma coisa. Exatamente. Manipulando. É o que mais escuto, viu? Que o Thor. Será que ele não tá manipulando você, não, para conseguir tal coisa? É um cérebro que funciona diferente, por isso que a gente fala que é atípico, né? Exatamente. É um cérebro que vai tentar, da maneira que ele conseguir ali, construir o que ele precisa e adaptar. Né, para aquele momento, né? Muito importante. Nathalie, queria agradecer. Você tem um presente aqui, não vou esquecer dessa vez. Olha! Lá é um voucher para você jantar lá no Bravi. Ai, que delícia! Lá ele tá com agora a semana inteira, ele tá com... Aqui tá marcado só quarta-feira, mas é a semana, acho que é de segunda a quinta. Ele tá com rodízio de massa maravilhoso lá, massas e risoto, muito que bom. chique! Tá aqui um presente levar o do Thor. Eugênio para você aí, leve ele lá também. Que bacana. E eu queria te Obrigada. agradecer por estar aqui com a agradecer gente, muito e contar passar, um né? pouco do que você passou, abrir um pouco para a visão do que é realmente, que a gente pode fazer, o que não pode, o que deve, o que não deve. E dá muitas informações Muita aí, informação, né? Foi tirei. uma aula. Foi uma aula e um Opa, quem coração sou eu, né? aberto. Não, com certeza Se foi. você ainda não viu a matéria da Nathalie na JC Magazine, corre, pega a sua, ou vai na internet e veja lá, porque vale muito a pena. É uma matéria que ela fala com o coração aberto, tudo que ela falou aqui, e dá exemplos de mães que ela conhece e que também passaram por isso, e é relato de amor só, relato de amor, de cuidado, de carinho e de força, de mães que são atípicas Muita e que superação, merecem né? o nosso respeito total. Aliás, a revista tá ótima, Tá né? ótima. Não Aí só você a vai ler minha, a mas matéria dela, todas mas você lê todo o resto. Exato. É isso aí. E, Nathalie, agradeço, teu Ali. Instagram é a Nathalie Oliveira, é isso? É Nathalie com THIE-O Oliveira. Tem um O junto, tem Isso, mais é um O O. Oliveira. Tá certo, o Marcão vai colocar aí o GC. Queria te agradecer por estar aqui com a gente, Muito abrindo o seu obrigada. coração do jeito Eu que você abriu. agradeço. A confiança na gente aqui. Com certeza. E foi muito bom.
Parabéns aí, que Eu que você agradeço. continue cuidando desse meninão aí, que tem muito ainda. Ajudando muitas pessoas. Tem muita aí, coisa né? pela frente aí que ele vai enfrentar. É, que a e gente ele tem mesmo, né, certeza. vai conseguir abrir Com certeza. os tenho certeza caminhos, disso. porque pelo jeito... Vai mudar muita coisa. Exatamente. se Deus Eu que quiser. agradeço, E viu? vocês Obrigada. continuem seguindo a gente aqui em todas as plataformas do JC Rio Claro. TikTok, Instagram, Facebook, YouTube e... Spotify. Exatamente. Segue a Aline Maga Seron, Mônica Buteri, Nathalie Oliveira. E semana que vem estaremos aqui de novo em mais um Chega Junto. Programa especial. Super especial. Tchau. Tchau.